Trânsito de Belo Horizonte, que tem uma realidade muito presente, principalmente nos dois últimos anos, né, Lucas? Que é o serviço de transporte por moto. É agora a grande novidade, a aprovação recente na Câmara Municipal aqui de Belo Horizonte, aprovação ontem, inclusive, não foi? Isso mesmo. A regulamentação desse serviço, do transporte de aplicativo por motos na cidade. E agora as operadoras dos aplicativos, inclusive, devem implementar pontos de apoio para eles, com banheiros, áreas de descanso, Wi-Fi. Vamos conversar com a Flávia Ayer, que ela preparou uma reportagem, traz os detalhes, inclusive, desse projeto, o que deve mudar a partir de agora, se ele for sancionado pelo prefeito aqui da capital, Álvaro Damião. Ô Flávia, boa tarde para você, seja bem-vinda. Flávia, inclusive a galeria ali, né, acompanhando os motoristas de aplicativos, os motociclistas, encheram a Câmara porque, no final das contas, o que todo mundo quer é mais segurança para eles, para os passageiros, para o trânsito. Isso mesmo, gente. Importante essa pontuação do Lucas, falando a respeito se o prefeito sancionar. É importante a gente entender esse processo, né, da tramitação do projeto de lei, porque é um importante passo. Foi aprovado, então, em segundo turno na Câmara Municipal, ou seja, sai do Legislativo e agora está nas mãos do prefeito Álvaro Damião, do União Brasil. Aliás, a Prefeitura informou que ainda não recebeu esse projeto, já que tem uma fase de redação final ainda na Câmara até o envio para a Prefeitura. E aí o prefeito vai analisar e decide se sanciona ou veta esse projeto, que é muito aguardado. A gente está falando de um setor que por muito tempo aguarda por mais regras e uma maior regulamentação. Desde 2021 existe o transporte por passageiros, né, com os motociclistas por aplicativos, mas esse setor não é regulamentado. E agora, esse projeto que foi construído com muito diálogo com os motociclistas, ele prevê uma série de regras tanto para os motociclistas quanto também para as empresas de aplicativos. E a gente preparou uma reportagem falando a respeito dessas principais mudanças previstas no projeto de lei. Capacete, antena no guidão e proteção de perna. Os itens estão sempre na companhia do Júnior, motociclista por aplicativo. E fazem parte também da lista de artigos obrigatórios do projeto de lei que regulamenta o transporte de passageiros em motos por aplicativo em Belo Horizonte. O texto foi aprovado ontem em segundo turno na Câmara Municipal de BH. A classe ela precisa ter essa regulamentação. A gente precisa organizar o setor hoje ele está bem desorganizado por conta do número de sinistros, muitos acidentes no trânsito, mortes no trânsito. Então, assim, em questão, a aprovação ela vai ser muito bem-vinda. O texto, que dita regras para motociclistas e também para as empresas de aplicativos, recebeu 39 votos favoráveis e nenhum contrário. O texto segue agora para sanção ou veto do prefeito Álvaro Damião, do União Brasil. O projeto estabelece que o motociclista deverá ter idade mínima de 21 anos e ao menos 2 anos de carteira de habilitação para exercer a atividade. E seguro de acidentes para ele mesmo e para os passageiros. Utilizar equipamento de proteção, como capacete, colete reflexivo e antenas no guidão para aparar linhas de cerol. Também prevê obrigações aos motociclistas, como curso de pilotagem segura. E que as operadoras de aplicativo implantem pontos de apoio com banheiros e áreas de descanso. O projeto determina ainda que as plataformas ofereçam treinamentos periódicos para o motociclista, além de manter um sistema de monitoramento de velocidade e rastreamento das corridas em tempo real. Pois é, a gente está falando de um setor, né, de um panorama, gente, que tem preocupado muito. Aliás, né, o Ministério do Trabalho chegou, inclusive, a recomendar a suspensão desse tipo de atividade, de transporte por passageiros, por causa da quantidade de acidentes. E aí a gente está falando aqui em Belo Horizonte, de acordo com dados do Observatório de Segurança Pública, a gente não tem esse recorde específico do transporte por passageiros, mas, né, cerca de 23% dos acidentes registrados em Belo Horizonte
eles envolvem, né, a motocicleta. Então é um assunto muito importante e que a gente segue acompanhando agora que está nas mãos do prefeito. E o setor, né, o pessoal, os motociclistas, os representantes, né, dessas categorias, eles também esperam que o prefeito ainda aprimore, né, estabelecendo, por exemplo, as regras em relação a dados, a esse monitoramento dos dados de acidentes. Foi um dos pontos também que eles conversaram com a gente. Lucas e Sérgio. É claro que parece tudo muito promissor, né, Flávia? Mas é importante que saia do papel, né? Porque, por enquanto, o que nós temos são frases escritas em um documento que ainda precisa ser sancionado. A gente não sabe como é que vai ser daqui para frente. Mas, sancionado, que ele aconteça de fato, né? Porque a gente sabe que muita lei é sancionada, mas na prática ela acaba não funcionando, né, Lucas? Nem sempre, viu, Sérgio? E recentemente eu estive conversando com uma médica do Hospital João 23, que é referência no atendimento de traumas aqui no estado, e o hospital vem registrando um aumento enorme de atendimentos, principalmente de vítimas de acidentes envolvendo motos. E aí ela estava me contando que são pacientes e que o tratamento costuma demorar, não só uma internação, mas geralmente ele precisa de um tratamento ortopédico ou até outros tipos de tratamentos ao longo de se dependendo da gravidade do acidente por toda a vida. E isso gera também todo um custo para o Sistema Único de Saúde e para o próprio hospital, que acaba tendo que atender muitos pacientes envolvidos em acidentes e aí, ao mesmo tempo, tem que dar conta de toda a outra demanda. Ô Flávio, só um último comentário com você. Se sancionada essa lei, essa regulamentação, que também haja fiscalização para que as empresas, as plataformas, cumpram, né, com as suas obrigações, para que elas ofereçam uma condição de trabalho justa e digna para esses motociclistas que estão todos os dias nessa linha de frente, nas ruas e avenidas aqui da cidade, né? E pontos que são destacados, inclusive, na reportagem da Flávia, Sérgio, a idade mínima de 21 anos e pelo menos 2 anos da carteira de habilitação. E aí a gente traz outros detalhes, inclusive, aqui no estúdio, porque além da CNH com 2 anos, pelo menos, esse motociclista deve apresentar uma certidão negativa de antecedentes criminais. E nos pontos de apoio instalados pelas empresas de aplicativo, além dos banheiros e áreas de descanso, devem oferecer água, ali também Wi-Fi. Outro destaque, né, desse projeto aprovado ontem é o monitoramento da velocidade máxima das motos. Inclusive, essas empresas responsáveis pelos aplicativos deverão enviar alertas sempre que o motociclista ultrapassar o limite que é permitido ali na via. Esse controle, então, vai ser feito por essas empresas. Claro, ainda faz parte desse projeto. Se for aprovado pelo prefeito Álvaro Damião, a regulamentação entra em vigor no prazo de até 90 dias, mas só quando for publicado no Diário Oficial do município. Agradecendo a Flávia Ayer, nossa equipe, por trazer todas essas informações. Um novo momento para o trânsito aí de Belo Horizonte. É uma grande expectativa em torno dessa regulamentação. Obrigado, viu, Flávia? Muito obrigado, viu, pessoal?